A casa no fim da estrada. Sempre gostei de pensar que finais de semana em família eram como pequenas pausas no caos da vida. A oportunidade de respirar fundo, desligar o celular e simplesmente ouvir o som dos pássaros e do vento passando pelas árvores. Foi isso que pensei quando aceitei o convite de minha esposa, Clara, para irmos passar 3 dias no campo com nossos filhos, Gabriel e Helena. A casa pertencia a um amigo de infância dela, que se mudara para o exterior e a deixara praticamente abandonada. Vai ser perfeito. Ela disse sorrindo. Natureza, silêncio, uma chance de nos reconectarmos. Eu queria acreditar nisso, mas havia algo naquela casa, desde a primeira vez que a vi ao fim da estrada de terra, com janelas escuras e telhas quebradas, que me fez sentir como se estivéssemos entrando em território proibido. O lugar era grande, cercado por um mato alto e descuidado. O portão de ferro rangia como se estivesse reclamando de ser aberto depois de tanto tempo. Helena, nossa filha de 7 anos, apontou para o sótão e disse que viu alguém acenando para ela. Clara riu e disse que era só a imaginação fértil de criança. Eu não ri. Não havia ninguém na casa, pelo menos não que devêssemos ver. Na primeira noite tudo parecia normal. Jantamos macarrão feito às pressas, bebemos vinho barato e colocamos as crianças para dormir no quarto ao lado do nosso. Mas logo após a meia-noite acordei com passos no corredor. Pensei ser Gabriel indo ao banheiro, mas quando abri a porta, o corredor estava vazio e o ar estranhamente frio. A madeira do chão estalava como se alguém tivesse acabado de passar correndo. Na manhã seguinte, Clara estava estranhamente pálida. Ela disse que sonhou com alguém sentado ao pé da cama, observando-a, mas não quis falar muito sobre isso para não assustar as crianças. Helena parecia distraída, riscando símbolos estranhos no seu caderno de colorir. Símbolos que, de alguma forma, pareciam familiares, embora eu não conseguisse dizer de onde. Na segunda noite, os sons ficaram mais fortes. Batidas vinham do porão. Gabriel jurou ter visto uma sombra deslizando pela sala, mas quando fomos verificar, só encontramos o vento balançando as cortinas. Foi então que percebi que a casa tinha um cheiro estranho, como terra úmida misturada a algo metálico. Helena começou a falar com alguém invisível. A moça do vestido branco. Ela dizia. Ela está triste porque não pode sair daqui. Clara tentava acalmá-la, dizendo que era só imaginação, mas eu via o medo crescendo nos olhos dela. No terceiro dia, encontrei a porta do porão aberta. Eu tinha certeza de que a havia trancado. Peguei a lanterna e desci contra todo o instinto. O cheiro lá embaixo era sufocante, e as paredes estavam cobertas por marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado escalar para fora. No fundo, havia uma cadeira velha, com cordas ainda presas aos braços de madeira, e manchas escuras no chão que não deixavam dúvidas sobre o que tinham sido. Quando voltei, Helena estava na porta, olhando fixamente para mim. Ela disse que vocês não deveriam ter descido lá, Murmurou. Clara queria ir embora imediatamente, mas o carro não pegava. Nem o celular funcionava. Era como se estivéssemos isolados do mundo. Passamos o dia tentando acalmar as crianças e evitar os lugares da casa que nos davam arrepios. À noite, decidimos dormir todos juntos no quarto principal. Achamos que unidos estaríamos seguros, mas não estávamos. Às 3 da manhã, Helena começou a rir no escuro. Um riso baixo, arrastado que não era dela. Quando acendemos a luz, ela estava de pé, no canto do quarto, com os olhos vidrados. Ela quer que vocês fiquem. Agora a casa tem uma nova família. As portas bateram sozinhas. As janelas se fecharam com violência. O quarto ficou gelado, como se estivéssemos dentro de um túmulo. Clara chorava, abraçada em Gabriel, que tremia sem entender. Eu tentei pegar minha filha, mas algo me empurrou com força contra a parede. Senti como se mãos invisíveis me segurassem, me prendendo. E então eu a vi. No reflexo do espelho rachado do quarto havia uma mulher de vestido branco, os cabelos cobrindo o rosto, parada atrás de nós. Ela não se movia, mas eu sentia seu olhar atravessando cada centímetro do meu corpo. Acordei no chão sem saber quanto tempo havia se passado. O quarto estava vazio. Clara e as crianças haviam desaparecido. Saí correndo pela casa, gritando os nomes deles, mas a única resposta que obtive foi o eco da minha própria voz. No porão, as cordas da cadeira estavam soltas. Agora estou sozinho aqui. A casa parece respirar em volta de mim, como se tivesse vida própria. As paredes rangem, as portas se abrem e fecham, e às vezes ouço as vozes deles me chamando, distantes, abafadas, como se viessem de trás das paredes. Não sei se ainda estão vivos, se foram levados pela mulher do vestido branco, ou se a casa simplesmente os engoliu. Mas toda noite, à mesma hora, escuto Helena rindo no corredor.
E cada vez mais, sinto que não estou apenas preso aqui. Sinto que, pouco a pouco, estou me tornando parte da casa também. Não sei mais quanto tempo estou aqui. As horas se dissolvem na escuridão desta casa como se o tempo não tivesse importância. A luz do sol raramente atravessa as janelas. Quando atravessa, é pálida, cinzenta, quase sem calor. Tenho a sensação de que o mundo lá fora continua, mas de alguma forma fui arrancado dele. Os risos de Helena ecoam pelo corredor todas as noites. Não importam as portas que eu tranque. Não importam os móveis que eu empilhe. O som sempre chega até mim. Às vezes a voz dela chama. Papai, vem brincar. Outras vezes é Gabriel que grita, desesperado, pedindo socorro. E então, no silêncio absoluto que segue, eu ouço Clara soluçar baixinho, tão próximo do meu ouvido, que chego a sentir o calor da respiração dela. Mas quando me viro, não há ninguém. No início tentei lutar. Bati contra as portas, tentei quebrar janelas, procurei qualquer saída. Mas é como se a casa se rearranjasse de propósito. Um corredor que ontem levava à cozinha hoje se alonga e leva ao porão. Uma porta que deveria abrir para fora dá para um quarto escuro que nunca existiu. A arquitetura não é mais lógica. É um labirinto que se reinventa para me manter preso. No porão encontrei mais cadeiras, não apenas uma, mas várias, alinhadas como se fossem parte de um ritual. Algumas ainda tinham cordas gastas, outras estavam quebradas. No chão, símbolos estavam riscados. Marcas circulares que lembravam os desenhos que Helena fazia no caderno. Cometi o erro de tocar um deles. Por um instante, jurei ouvir minha filha sussurrar que estava com frio. Na segunda semana, pelo menos é o que suponho, comecei a ver Clara. Ela aparece nos cantos dos cômodos, sempre de costas, como se estivesse procurando algo no chão. Quando me aproximo, ela se vira devagar e percebo que o rosto dela não está completo. É como se a pele tivesse sido arrancada, deixando apenas uma superfície lisa, branca, sem olhos, sem boca. Ainda assim, eu ouço sua voz dentro da minha cabeça. Por que você não nos salvou? Eu grito que tentei, que não sabia o que fazer, mas a casa engole minhas palavras. Certa noite, acordei deitado na cadeira do porão, as cordas apertadas nos meus pulsos. Não me lembro de como fui parar lá. O mais terrível não foi a dor, mas o fato de eu não ter lutado para sair. Parte de mim parecia aceitar aquilo, como se fosse inevitável. Quando finalmente me soltei, vi algo escrito na parede. Algo que não estava lá antes. Agora é a sua vez. As vozes ficaram mais nítidas depois disso. Já não são apenas os meus filhos, nem Clara. Outras vozes se juntaram ao coro. Homens e mulheres desconhecidos, crianças chorando, gritos que parecem vir de décadas atrás. A casa é uma prisão de almas. Cada família que entrou aqui deixou pedaços de si mesma presos nas paredes. E agora percebo que Helena não estava inventando quando dizia que falava com a moça do vestido branco. Ela não é apenas uma aparição. Ela é o coração da casa. Uma jovem que foi torturada aqui, séculos atrás, quando o lugar era usado como fazenda. Amarrada, morta lentamente, esquecida sob as tábuas do porão. O ódio dela se espalhou como raízes, envenenando cada pedra, cada porta. Ela me visita todas as noites, sempre parada diante do espelho do quarto, com o rosto escondido pelos cabelos. Nunca se move, nunca fala. Mas eu sei o que ela quer. Substituição. A casa exige uma nova alma para libertar as antigas. O problema é que ela não escolhe quem. Ontem ouvi Gabriel claramente. Ele gritava do lado de fora chamando meu nome. Corri até a porta principal, e pela primeira vez, ela estava destrancada. A rua de terra estava diante de mim. O céu cinzento, o vento frio, e a uns 20 metros de distância meu filho em pé, com os olhos arregalados. Papai, vem rápido! Eu corri. Corri com todas as forças, mas quanto mais avançava, mais distante ele ficava. Meus pés afundavam na terra como se fosse areia movediça. Quando finalmente alcancei o ponto onde ele estava, só havia um espantalho retorcido, com roupas rasgadas e um saco de estopa no lugar da cabeça, pregado ao tronco de uma árvore. E atrás de mim o portão da casa estava fechado novamente. Não tentei abrir. Hoje percebi que minhas mãos não param de tremer. Escrevo isso em um pedaço de papel amarelado que encontrei numa gaveta, junto de cartas antigas de outras famílias que passaram por aqui. Todas terminam do mesmo jeito. Mensagens interrompidas, frases sem fim. Mas eu vou terminar a minha. A moça do vestido branco está no corredor agora. Posso sentir o peso da presença dela. Não adianta mais fugir. A casa me escolheu.
Talvez se eu me entregar, Clara e as crianças sejam libertos. Talvez se eu ocupar o lugar dela, as vozes finalmente parem. Ou talvez não. De qualquer forma, sei que meu corpo já pertence à casa. Os espelhos não me mostram mais. O reflexo que aparece é dela, sempre dela. Se alguém encontrar este papel, fuja. Não tente salvar ninguém. Não entre aqui. A estrada de terra não leva a lugar algum além desta prisão. A casa não deixa sobreviventes. E agora? Agora eu ouço passos descendo as escadas. Ela vem me buscar.